turma, pode separar aí o seu chazinho, porque essa semana eu estou indignada, eu estou revoltada com um tema que eu acho que a gente já deveria ter falado aqui no podcast, porque a gente já é íntimas, né? Já somos amigas, mas assim, por que que outras mulheres são sempre as primeiras a criticarem outras mulheres quando o assunto é estética? E por que também a gente separou no universo que a mulher que é, sei lá, bonita, gata garota, ela não é inteligente, culta, ela não é interessante. Por que que se tem esses dois extremos? Eu acho que a sensação que eu tenho é que às vezes a gente vive uma vida como se a vida fosse uma régua. Então, pega uma régua. Se você olhar, tem aqui o número 0 na régua, e lá do outro lado da régua tem o número 30. E ao passar por toda a régua, é um exemplo muito tosco, né? Mas ao passar por toda a régua, eu percebo que a sociedade dividiu a gente dessa forma. Então, ou você é bonita, ou você é inteligente. E essas duas coisas não podem conversar, não podem coabitar no mesmo espaço. Só que assim, amores, vocês vão ter que superar. Por quê? Porque não tem nada mais triste do que passar pela vida sem ser as duas coisas. Tipo, não tem, assim, eu quero fazer uma escova no cabelo, passar o meu gloss e ir pro meu doutorado. Você entende? Assim, eu não vou, gente, desculpa, eu não vou acabar com a minha vida por conta de estudo. E eu também não vou acabar com os meus estudos por conta da minha aparência. Você percebe que esses extremos não fazem o menor sentido mais, inclusive na sociedade contemporânea, porque se você for ler qualquer livro de antropologia atualmente, você vai ver que o ser humano, ele já coabita em vários espaços ao mesmo tempo durante o dia, então é perfeitamente cabível para mim trabalhar, tá num ambiente, assim, vamos dizer, corporativo, um ambiente sério, um ambiente de trabalho, e também tá num ambiente em que eu consiga falar sobre filosofia, sociologia, literatura, e também estar numa academia fazendo búlgaro, sabe? E tá com a minha unha pintadinha de renda ou de vermelho. Eu queria fechar isso aqui pra gente, porque eu acho que aqui vocês me ajudam a pensar, e eu às vezes sinto um desencaixe um pouco social, assim. Será que eu realmente vejo as coisas com clareza? Ou eu estou vendo as coisas de uma maneira burra? Porque sempre tem tem essa opção, né? Mas eu queria falar sobre por que as mulheres são as primeiras a criticarem outras mulheres nos dois campos, nas duas áreas. Recentemente, Recentemente não. Quando eu fiz 26 anos, eu me dei de presente pela primeira vez um preenchimento labial. Por quê? Eu sempre tive, durante a adolescência, herpes labial. E era uma condição psicológica, emocional. Não sei se vocês sabem, mas a ansiedade, ela baixa os nossos níveis de cortisol, que abaixam não sei o que faz não sei o quê, e vem a herpes labial. Do nada um assunto sobre herpes aqui, mas enfim. E eu comecei a ter um problema no lábio. E quando eu fiz 26 anos, eu falei assim, nossa, isso é uma coisa que me incomoda tanto, porque o meu lábio esquerdo, o meu lábio direito, ele afundou na boca. Então minha boca era funda. Como se realmente não tivesse um pedaço da carne. E eu falei assim, isso é uma coisa que sempre me incomodou, eu quero fazer, eu quero arrumar, e acabou. Fui numa amiga minha em São Paulo, na Naíma, que inclusive é a única pessoa que toca em mim até então, porque tô procurando alguém aqui pra fazer as minhas coisas. E ela colocou assim em mim e deixou a minha boca linda, simétrica. Assim, eu não acrescentei, eu não fiz nada, mas eu só deixei a falta que tinha, não faltando mais. E foi o suficiente, eu lembro na época, pra eu receber milhares de comentários negativos na internet. E quando, olha, eu não sou a pessoa que fala assim, recebi hate, e 2 pessoas falaram alguma coisa. Não, assim, eram comentários mesmo. Você rolava a página, tinha gente comentando sobre isso. Ai, não esperava isso de você, que coisa fútil, não sei o quê. Aí você entrava no perfil das pessoas, eram as pessoas, assim, que tem tatuagem, luzes no cabelo, que faz unha, que tá maquiada. Então, assim, a beleza pra você é aceita. Pra mim, que sou acadêmica, não. Não dá pra entender essas relações.
Não dá pra entender qual que é a constante necessidade que mulheres têm de ficar afirmando que as outras são fúteis. Meu amor, eu consigo debater por horas a Divina Comédia de Dante, sem nenhum material de apoio, e eu consigo ainda assim estar passando o meu gloss. Eu não sou burra. Não é, uma coisa não anula a outra, sabe? Eu consigo aprender idiomas, eu consigo. Claro que vai ter dias que eu vou estar muito cansada, né? Mas eu consigo fazer várias coisas. E eu não percebo um pouco essa pira que se tem de separar tanto esses ambientes. Eu acho que esse é o ponto. Outra coisa dentro da academia vem de maneira contrária. Contrária e arbitrária pra mim. Porque eu acho que se perdeu também a noção do que se deve ou não falar pros outros. Então, assim, eu gosto de ter uma vida saudável pro meu desenvolvimento cognitivo. Então, você não vem falar pra mim que você se entupindo de café e ficando madrugadas estudando, você está, de fato, absorvendo conteúdo, ficando mais inteligente, enfim, cognitivamente, a gente sabe que o corpo humano, já que o pessoal gosta tanto de estudar, essa fala é estritamente para o pessoal da academia, né? Para o pessoal que faz mestrados, doutorados, pós-graduação no geral. Vocês falam tanto sobre pesquisa acadêmica que parece que vocês não leram. Porque, assim, qualquer Google que a gente dá, a gente descobre que o ser humano, ele precisa do círculo circadiano de sono, ele precisa estar comendo vegetais, comendo frutas, que a cafeína faz mal para nossa área cognitiva, que tem que saber dosar, que tem que saber tomar, enfim. A gente sabe de várias coisas, várias pesquisas científicas que comprovam, né, que para o ser humano estar no seu pleno desenvolvimento, por exemplo, ele precisa praticar exercício físico. Então, assim, quando eu comecei a minha jornada acadêmica, eu trabalhava, eu estudava, enfim. Eu não ligava muito pra essas coisas de exercício, mas eu tava sempre cansada, sempre com dores, sempre com muitas enxaquecas. Até que fui numa nutricionista porque eu tava com alguns déficits de vitamina. E eu fui mudando a minha vida. Fui mudando os meus hábitos, eu fui aos poucos, né, conseguindo conciliar meus horários. Tem fases da vida que não dá. Eu tinha 2 empregos, 2 faculdades, não conseguia pensar em mais nada mesmo. Mas conforme eu fui crescendo, e eu também fui ganhando um pouco mais de maturidade, eu fui vendo que tinha coisas que não eram tão fúteis quanto eu imaginava. Na verdade, fútil era eu, que não pensava nessas coisas antes. Então, assim, agora esses tempos eu tava compartilhando um pouco o meu processo de emagrecimento. Que eu perdi muito peso no último ano, porque eu simplesmente fiz o básico bem feito. Não é que a gente não percebe. É claro que é custoso, porque eu tava acostumadíssima a viver de Ruffles. Mas depois de um tempo que você vai comendo bem, você vai fazendo exercícios, você vai se desenvolvendo melhor com você mesma, toda a tua vida muda, então você estuda melhor, você é uma pessoa mais bem-humorada, você acaba sendo uma pessoa mais feliz, porque se as engrenagens da vida estão funcionando, você acaba sendo uma pessoa mais feliz, mais leve, e isso reflete em tudo. Isso refletiu nos meus estudos, isso refletiu nos meus trabalhos, isso refletiu nas minhas amizades, isso refletiu nas minhas relações, isso refletiu na minha vida. Eu não consigo imaginar, porque às vezes eu compartilhei, né, assim, eu emagreci, o meu processo de emagrecimento e tal, porque a internet hoje em dia é um espaço que eu compartilho algumas coisas da vida, eu não compartilho a minha vida toda. Mas isso na hora eu achei que era cabível de compartilhar, não também com conteúdo massivo, sensacionalista, emagreça a todo custo. Não é nesse sentido. Eu tenho uma doença, eu tive que perder peso por conta dessa doença, eu tenho várias questões aqui. Mas a questão principal disso é que na hora que eu tava postando lá, eu recebi uns comentários, e de novo, não foram 3, né? Foram vários. E aí quando é mais de 2 pessoas falando, eu penso sobre as coisas que acontecem, né? Porque tem que ser um ser humano pensante, né? E as meninas comentaram assim: nossa, Bruna, como que você tá emagrecendo, fazendo doutorado, se cuidando numa fase de doutorado, porque o doutorado só acabou com a minha vida e tal. E, gente, eu entendo que os nossos sonhos, eles custam muito. Mas no mestrado eu aprendi que os meus sonhos, eles não podem custar a minha vida. Eu acho que é isso.
não tem a menor chance de eu voltar a ser a Bruna que eu era em 2022, por exemplo. Porque eu demorei até agora, até 2025, pra realmente conseguir me reerguer. Foram anos muito difíceis pra mim, de 2022 até agora. Na verdade, a minha vida desmoronou a partir de 2019, sabe? Então, é muito... assim, não importa... Parece que é um papo de coaching, né? Mas assim, não importa o que aconteça, eu não vou voltar pro lugar... Pro fundo do poço. Eu sei o caminho até lá, eu não vou fazer isso mais com a minha vida. Então, assim... eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma rotina cheia. Tem dias que eu deito na cama e eu nem destravo, nem travo o celular, assim, sabe? Nem abro o livro, durmo com o livro na minha cara, porque eu tô tão cansada. Eu acordo 6 horas da manhã, sabe? Eu não sou uma pessoa à toa da vida. Eu tenho uma rotina muito puxada de trabalho, de responsabilidades. E assim, eu não acho, mesmo assim, eu fazendo todas essas coisas, eu não olho mais pra essas coisas de um jeito negativo. De um jeito de isso tá acabando com a minha vida, o doutorado tá acabando com a minha vida. Não, eu tô aprendendo, eu tô estudando. Tem livro que não dá pra ler. Tem prazo que eu prorrogo. Sabe, a vida não é esse 100% em tudo, esse matar ou morrer. Você não pode ter 20 e poucos anos e tá falando assim, eu vou me matar de estudar, eu vou me matar não sei aonde. Você não tem que se matar em lugar nenhum, minha filha. Eu vou me matar de trabalhar, eu vou me matar... A gente tem que mudar um pouco esse mindset. Eu não sei se eu tô errada, sabe? É por isso que eu tô fazendo esse episódio. Eu quis mudar um pouco essa minha forma de pensar com relação a matar e morrer. Porque eu realmente estava morrendo. E eu desenvolvi um problema de saúde por conta da vida que eu tinha. E agora eu vou ter que arcar com as consequências disso para o resto da minha vida. Eu tenho um problema de saúde que não tenho que fazer mais, porque eu fiquei anos nesses picos de estresse, nesses picos de ansiedade, eu desenvolvi um problema no coração. Sabe, você acha que a gente vai assim, não, hahaha, que engraçado, isso aqui tá me matando. Não, hahaha, isso aqui tá me matando. Pois é, mas o corpo dá sinais, e aí você realmente tá se matando. Aí se fala muito sobre autocuidado hoje em dia, e aí quando uma pessoa tá se cuidando, ela recebe críticas. Eu não percebo muito como é que funciona isso. E aí outro dia mesmo eu soltei um episódio, eu soltei um vídeo no TikTok falando assim, mulher, vai ficar linda, vai arrumar o teu cabelo, vai estudar, vai ficar interessante. Não se prenda a rótulos. Sabe esses vídeos de reflexões que às vezes a gente faz? Aí o pessoal assim, Bruna, mas... não precisa falar assim, que é grosseria, não sei o quê. Minha filha, a gente tá perdendo agora também o tato sobre a fala, eu acho, sabe? Uma pessoa que gravou um vídeo pra internet falando vai se arrumar, vai ficar bonita, vai ler, vai ficar interessante, vai estudar, vai seguir seus sonhos, vai focar em você, essa pessoa não tá sendo grossa. Sinceramente, pra que vai fazer um vídeo desse? Pra te atacar falando pra você ser, sei lá, uma versão melhor? Tipo, não é um ataque, entende? Eu sinto que cada vez mais se perpetua um discurso de passar a mão umas nas cabeças das outras. Eu acho que sim, a gente tem que se ouvir como nesse episódio, né? Como nesse podcast como um todo, que vocês me ajudam a pensar, me ajudam a refletir sobre a vida. Mas, sobretudo, tem horas aqui que eu recebo também comentários assim, Bruna, viajou. E é isso aí. A gente tá aqui pra pensar juntas, entende? O contrário é verdadeiro. Eu acho que também se perdeu o medo de ser burro. Virou bonito falar que não lê, que não estuda, que não se cuida. É isso, eu acho. Virou bonito falar assim, não me interesso por esse assunto. Amiga, você tem que saber conversar sobre um filme, sobre música. É coisa, por exemplo, você é brasileira. Vamos lá, você é brasileira. Não é bonito você falar assim, eu não sei quem foi Machado de Assis. Pô, é o maior escritor do nosso país. Como é que você não sabe? Tipo, sabe, não é querendo ser professora de literatura chata, mas não tô falando que você tem que ler todos os clássicos. Esse é o problema.
eu sinto que hoje, se você fala assim, conhece isso aqui, vê isso aqui, as pessoas já acham que você tá falando que você, sei lá, tem que fazer uma dissertação sobre Machado de Assis. Não, é só conhecer, saber que Machado de Assis foi um carioca da gema, maravilhoso, que escreveu alguns livros muito interessantes. Inclusive, muitos livros interessantes. Pô, sabe, vira meme não saber das coisas, não se interessar por nada. Eu sei que eu tô falando isso também num privilégio muito grande de estudo, mas eu sempre tive medo de não enxergar as coisas. E aí o ponto pra mim é, mulheres, por que estamos dessa forma? Porque eu acho que isso se dá a esses extremos, assim, de... Ah, não, se eu sou fitness, então eu não estudo. Se eu estudo, então eu não sou fitness. Amiga, não é bonito também aquelas. Eu fico falando amiga, né? Mas assim, eu também não acho que é saudável essa tour agora de acorde 3 horas da manhã pra correr. Não vou acordar. Eu gosto de correr 8 horas da noite, é isso aí. O ponto é, a gente. A gente se perdeu nessa coisa de um ficar criticando. E eu acho que o ponto aqui é estabelecer uma espécie de equilíbrio entre você não ser uma porta e você não ser uma porta em nenhum dos dois sentidos, entende? Equilibrar esse cuidado com a aparência, com a bagagem intelectual, com... eu não sei, acho que com a vida de uma forma geral. A Virginia Woolf tem um livro chamado Um Teto Todo Seu. É uma edição maravilhosa agora que tem no Brasil, que é uma... Acho que já tem uns anos. A capa é rosa, em sua predominância, assim, e tem um desenho de um quarto, né? Porque um teto todo seu. Ou aqui no Portugal acho que é um quarto todo seu. E ela vai falar sobre a importância das condições materiais, inclusive da saúde, para produzir intelectualmente. E ela fala ali também sobre a pressão social sobre as mulheres para se encaixar em modelos pré-determinados. Ela vai falar também sobre... E não é um romance, tá? São uma espécie, eu acho que eu posso dizer que são ensaios. Eu posso dizer isso. E aí ela escreve assim sobre escolhas femininas serem validadas e no plano doméstico, mas não no plano da cultura, da intelectualidade. E aí eu acho que isso entra nesse nosso ponto, né? Essa cultura da rivalidade feminina também, essa necessidade de não se ter mais sororidade, de você não ter mais um certo desenvolvimento para aptidões equilibradas ao longo da vida. Eu não acho que todo mundo tem que fazer todas as coisas iguais. Eu acho muito interessante, inclusive, sair das nossas bolhas, sair das nossas certezas. Mas eu fico extremamente preocupada de ver esse tipo de comportamento largado, assim. Então, não se sabe mais nada sobre nada e não se sabe em todas as áreas. É um mundo digital que a gente passa um tempão online sem criticidade ali dentro. A sensação que eu tenho é de que parece que a galera adulta voltou a ser criança e os pais têm que controlar o horário na TV. Só que não tem mais esses pais, né? Tipo, os nossos pais, a gente marmanja fazendo buço, não vão virar pra gente falar assim, sai do celular. A gente tem que ter essa autoconsciência, né? Esses limites. Eu acho que, assim, ficar mais de 20 minutos na frente de um TikTok é pedir pra endoidecer. Você cansa o seu cérebro, você cansa a sua mente, você não vai mais estar disposta a fazer várias outras coisas ao longo do dia. Sabe? Eu opto hoje por estar na internet, por estar mais tempo na internet, em conteúdos grandes. Então, assim, eu vou fazer uma caminhada, eu vou ouvir um podcast, eu vejo vídeos no YouTube. Eu adoro o TikTok, eu adoro as ferramentas ali. Eu acho elas maravilhosas, eu adoro o Instagram, mas... Veja, faz parte da minha vida, não é a minha vida. E eu acho que a gente caminhou para essa extremização da vida, de ver a vida, por conta desses nichos na internet. Então, assim, eu sigo uma menina que fala sobre lifestyle, e depois eu sigo uma menina que fala sobre livros, depois eu sigo uma menina de matemática, outra que fala sobre finanças. E então a gente imaginou que nós somos essa uma coisa.
Eu acho que daqui a um tempo vão sair livros excelentes sobre essa geração. Porque a gente cavalou um pouco o olhar pra vida, né? A gente foi cortando, 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 então eu só sou uma coisa. Isso é muito preocupante porque ao longo da vida a gente desempenha tantos papéis, e é fundamental ter essa noção, né? De que a gente é filha, de que a gente é amiga, de que a gente é profissional, de que a gente. Enfim. Ao longo da vida a gente desempenha muitos papéis e talvez a internet tenha cortado um pouco isso. E eu reparo que é um extremismo que também existem em todos esses ambientes. Então, no ambiente profissional, você não pode ser, sei lá, a menina que tá lá de blusa rosa, sabe? Claro, tudo bem. Aí a gente tá falando de bom senso, né? A gente tem que estar vestido de acordo. Eu não vou de biquíni para um escritório. É isso que eu tô falando, né? Não das cores das roupas, mas eu acho que se perdeu um pouco nessa necessidade de ver o outro, ver o outro, ver o outro, porque a gente faz isso o tempo inteiro, então a gente vê o outro na vida digital, vê o outro no trabalho, vê, e aí parou de refletir sobre nós. Então, assim, a gente acaba debatendo sobre os corpos das pessoas, sobre as atitudes das pessoas, sobre quem as pessoas são, sobre a ideia que se tem de quem as pessoas são, e pouco sobre nós. Mas cadê você na sua vida? Não é possível que falar uma coisa dessa seja grosseria. Eu não percebo. Eu preciso de ajuda psiquiátrica, porque eu não consigo achar normal. Assim, eu falo, gente, às vezes eu vejo vídeos assim, uma semana sem celular. Como foi difícil ficar uma semana sem celular. Ou se não, assim, a profanação da profanação aqui, né? Eu falando sobre ver e vendo também. Mas o fato de uma certa pressão social com relação a esses ambientes. E aí eu sinto que qualquer lastro que te coloque no plano do real, da vida cotidiana, pode soar um tanto quanto incômodo. Isso é muito estranho pra mim. Se você pesquisar, você vai ver que o brasileiro ele chega a ficar 9 horas por dia na frente de tela. E aí eu te pergunto, esse povo não trabalha, não estuda? Não, eu não tô sendo ignorante, realmente, porque assim, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda, ela já não consegue ficar 9 horas por dia na frente do celular. É humanamente impossível. Essa pessoa que tem 30 horas no dia, não dá, né? A conta não bate. Ou a pessoa tá deixando de dormir, ou não sei. É por isso que eu tô falando. Tem que procurar esse prazer que a gente tem nas redes sociais em outras coisas também. Então, por exemplo, eu leio jornal. Eu sei que é uma coisa fútil, né, assim, falar assim desse jeito, mas quer dizer, não é, tá vendo? Pra mim não é, mas aí eu já me defendo. Olha como já tá no meu subconsciente. Então, eu leio jornal, eu pinto, eu arrumo meu cabelo, sabe, eu chamo minhas amigas vêm aqui em casa. Eu faço coisas no mundo real. Eu queria que essa conversa fosse uma conversa sincera mesmo, sobre autorreflexão. Sobre você ter espaços na sua própria vida. A gente tá lendo agora O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E, assim, não poderia estar lendo algo melhor, numa fase melhor, encerrando um ciclo pra mim, porque eu vou fazer 28 anos, né? Acho que é por isso que eu tô tão reflexiva. E o Riobaldo, ele tá ali durante o livro narrando memórias. Então, assim, ele já é um senhor, tá narrando pra gente desde o início, desde da época que ele era criança, a vida toda dele. Pra gente não, pra um doutor que chega lá na cidade, ele vai contar a história da vida dele pra esse homem em 3 dias. E o livro tem ali 500 páginas. E eu tô genuinamente feliz da turma tá conseguindo ler e o pessoal assim, eu estou viciada nesse livro. É isso. É ficar viciada no livro. É ficar viciada, obcecada em melhorar os seus idiomas. É ficar viciada em melhorar a tua alimentação, em bater meta de água, sabe? Coisas pequenas do dia a dia. É estar presente na sua própria existência. É ficar viciada em você. Eu não me conformo, assim.
Às vezes eu vejo amigas minhas tão maravilhosas, tão incríveis, mulheres fortes, que não aproveitam a própria experiência da vida, sabe? É como se você tivesse a faca e o queijo na mão e você não aproveitasse. Eu entro aqui, a gente conversa muito na DM, a gente se liga aqui. Eu gosto disso, sabe? Eu prefiro, por exemplo, domingo à tarde. Eu não vou ficar dando scroll eterno na internet. Eu vou entrar, eu vou ver meme, eu vou rir, eu vou sair. Aí eu ligo pra uma amiga, aí eu bato um papo, aí eu saio, eu vou ver gente, eu vou fazer outra coisa, eu vou ler, eu vou numa palestra, eu vou sabe, fazer coisas que a gente perdeu um pouco a noção, sabe? Vou dar um exemplo. Outro exemplo, né, no caso. Eu tinha perdido muito o hábito de fazer coisas na rua, assim. Então, às vezes eu precisava dar uma passadinha no mercado, aí eu só pedia no aplicativo. Isso é muito coisa de paulista, né? Mas gente, eu sou paulista, então isso acontece. E aí eu comecei a falar assim, eu tenho que parar com essa sensação sempre de não ter tempo, de estar sobrecarregada, Claro, as nossas vidas são corridas. Este é um mundo moderno. Modernidade líquida, Bauman. Ok, a gente já sabe disso. Mas, às vezes, eu tinha o tempo. Só que aí eu quero tá nesse multitarefas, nesse multitasking, sabe? E não tem porquê, não tem pra quê. Não tem como viver assim. Você não vive feliz, você não vive com qualidade, com cortisol tão alto. Sabe, a gente se esquece que, querendo ou não, somos animais. Racionais ou não, nós somos animais. Nosso corpo tem limitações. Então tem que sair, tem que ver o dia, tem que experienciar todas as emoções. A raiva, a ansiedade, a tristeza, o amor, a felicidade. E eu queria falar sobre essa questão do corpo da mulher nesse tipo de debate, porque eu acho que, até certo ponto, a beleza, a estética criaram na gente essa sensação de que nós somos apenas isso. Ou que, sei lá, quando a gente tá um pouquinho mais acima do peso, ou quando a gente tá acima do peso, nós não somos outras coisas além disso também, sabe? Ah, então eu sou uma mulher acima do peso e é isso. Ou, eu sou uma mulher abaixo do peso e é isso. A gente é tantas coisas na vida. E essas pressões estéticas, elas atrapalham tanto a nossa paz consigo mesma. Assim como em outras áreas, né? As pressões acadêmicas. Quanto mais artigo você publica, mais inteligente você é. Não necessariamente. Esses extremismos pra vida me deixam muito sufocada, assim, aí eu acho que eu canso de tudo e todos, e aí eu me tranco e eu vou ficar lendo Grande Sertão Veredas. Porque é um espaço muito melhor e que eu consigo pensar e aprender. Esse mês, vamos falar sobre isso também. Esse mês eu realmente decidi, curtir, porque eu vou fazer 28 anos e eu queria curtir esse restinho dos 27. Então, eu saí horrores com as minhas amigas, escrevi pesquisa, apresentei congresso, fiz um monte de coisa legal. Eu li um monte de livro que eu sempre quis ler. Então, eu li Utopia, do Thomas More. Eu li o Edmund Burke, que eu era super curiosa para conhecer. A gente tá lendo o Grande Sertão Veredas. Eu li um livro com as alunas da Colin Hoover, que chama Maybe Someday, em inglês. Que é o meu super objetivo da vida, é ficar, assim, insuportável de boa. Eu não quero ser boa no inglês, eu quero ser insuportável de boa. Eu quero que as pessoas falem, meu Deus, o seu inglês é incrível. Porque eu gosto de descobrir essas novas formas de pensar, sabe? Os idiomas, pra mim, eles são mais nesse sentido. Nessa uma nova modalidade de pensar e ver o mundo. Aí eu também li O Não Lugar, do Marc Augé. Eu li As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Da Alma, do Aristóteles. Eu li, do Walter Benjamin, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. O livro dos prefácios, da Agustina Bessa Luiz. Eu li As Estruturas Narrativas, do Todorov. E que mais? Eu preciso, inclusive, atualizar o meu Notion com essas coisas. Eu li de poema, eu li Adrenalina, da Filipa Leal.
porque foi, assim, uma super descoberta no final do ano de 2024. Aí eu li correndo e agora eu quis ler, assim, ai, tomando um café de manhã, sabe? Antes de trabalhar, enfim. Esses livros todos, eles começaram a ficar na minha cabeça de uma forma diferente, assim. Porque o que antes eu fazia, assim, com essa pressa de aprender, de ler, e vai, corre, agora parece que eu tô conseguindo fazer com mais calma, ler com mais calma. Mas eu acho que isso tem a ver também com o fato de estar menos nas redes sociais e mais focada aqui nas redes sociais também em coisas positivas. Então, em ver e acompanhar coisas legais, em ouvir coisas boas, coisas que me motivem a vir pra cima, a não ficar baixa a frequência, sabe? Enfim, eu queria falar sobre esses pontos, porque, como vocês podem perceber, ainda não tenho ideias fechadas, mas eu acho que a gente, como mulher, tem o direito de pensar na nossa existência, no nosso desenvolvimento. Eu acho que é importante ter um equilíbrio entre a saúde física, mental, a produtividade acadêmica. E eu acho que é muito perigoso esses discursos hipócritas de aceitação, sendo que tá todo mundo se julgando, sabe? Você... Ai, é sempre esse rótulo do... Se você chega com o cabelo escovado em algum lugar, então você é fútil. Sabe? Parece que você tem que estar acabada no mundo acadêmico. Ah, acabada é a palavra certa mesmo. Que o pessoal quer que você fique feia, esculhambada. Eu não vou passar pela única vida que eu tenho feia, esculhambada e burra. É isso. Resumo. A única vida que eu tenho pra viver, eu quero vivê-la muito bem. Pronto. Criei uma opinião formada. Ai, que coisa chata. Deixa a gente ser a gente. É isso, turma. Beijinhos.